Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Deixa eu arrumar esse fio aqui. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada pelas tuas novidades. Obrigada pelas tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, por este louvor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem completado em nós. Tudo que o Senhor tem feito. Como a tua palavra mesmo diz, o Senhor não começa uma boa obra para deixá-la inacabada. O Senhor termina. O Senhor vem aparando as arestas. Ele vem trazendo novidade de vida. Ele vem complementando todas as coisas até chegarmos à estatura de Cristo. Até estarmos à sua imagem e semelhança. A cada dia, o nosso objetivo é alcançar um pouco mais da imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, com os nossos corações já quebrantados, Pai, já em gratidão, em louvor ao Senhor, nós queremos colocar esse momento diante de Ti, esse momento da palavra, para que ela possa germinar em nós e dar bons frutos. E dar frutos que provêm da Tua árvore da vida. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu aproveito a ocasião e coloco cada um dos pedidos que o Senhor tem nos direcionado nesses dias diante do Senhor. O Senhor conhece cada linha, cada coração. O Senhor conhece cada decreto. O Senhor conhece cada intenção. E nós te pedimos para que seja o teu anel real, o teu selo sobre cada um deles, determinando vitória. Vitória sobre a vida de cada um dos meus irmãos, vitória sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está ouvindo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Glória a Deus. Família, cadê a Raquel? Estava te esperando ali. Não, você só me ajudou. Glória a Deus. Família, a palavra hoje, eu vou ler junto com vocês em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Amém? Queridos, a palavra hoje, eu, de fato, vou tentar voltar ao início, ao princípio de todas as coisas aqui na terra. Ao princípio daquilo que foi colocado diante de Adão e Eva. Duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde sempre, houve duas escolhas para o homem. As duas árvores estavam diante deles. Havia uma proibição, sim. Mas será que o nosso Deus tinha proibido só para nos testar? Aonde ele queria chegar com aquela proibição? Essa escolha entre o bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, ela é de Gênesis a Apocalipse. Nós sempre vamos encontrar essa dicotomia na palavra. E os frutos dessas duas árvores foram refletidos primeiramente em Caim e em Abel.
Caim reflete o fruto da perdição, assim como Abel reflete a vida. Assim como a árvore da vida simboliza Yeshua, a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza o pecado no seu ápice, simboliza Satanás. E não é isso que é falado lá em Apocalipse? Que o homem do pecado se manifestaria? Essa semente. Em toda a palavra nós vemos que há duas sementes crescendo na terra: o joio e o trigo. Elas são parecidas, não são? Mas quando maduras, elas se diferenciam. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é onde nós mais vamos nos centrar hoje, também é assim. Porque ela é o conhecimento do bem e do mal. Só que nós temos que entender que a parte, o lado bem dessa árvore, traz tanta morte quanto o lado mal. Essas duas árvores, quando nós falamos de sementes, eu quero que vocês entendam que a árvore na palavra representa, por muitas vezes, pessoas. Nós somos como que árvores. E, ao estudar o calendário bíblico, nós compreendemos isso bem. Essa semente que está em nós, que está crescendo e se tornando maduro, é a nossa genética espiritual. Essa genética, ela está plantada em nós. Quando Adão e Eva pecaram e comeram daquele fruto, eles trouxeram morte para toda a humanidade. Não é uma genética espiritual? Porque foi a Sarinha que foi lá e comeu daquele fruto? Não foi. Mas, de alguma forma, ela carrega aquilo. E se ela hoje não fizer a escolha, novamente, a escolha entre a vida, que é Yeshua, e essa outra árvore, ela vai padecer naquele pecado. Porque a genética espiritual está contaminada. A árvore do conhecimento do bem e do mal é esse ápice. É o fruto maduro. Quando nós manifestamos, escolhemos por essa árvore, nós vamos gerar frutos do pecado. Frutos da carne. Não foi assim que Paulo disse? Os frutos do Espírito e os frutos da carne. E quando escolhemos Yeshua, a árvore da vida, nós vamos gerar os frutos do Espírito. Só que há um caminho para isso acontecer. Né? O próprio Deus, Ele, sabedor de todas as coisas, já proveu o escape. Ele mandou o seu Filho, unigênito, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, e através dele nós podemos fazer essa escolha. Qual escolha? A mesma de Adão e Eva. A mesma escolha. Hoje, as duas árvores estão diante de nós. Isso não é só quando nós vamos aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, como nosso Rei. Isso acontece em várias ocasiões nas nossas vidas. Sempre há uma escolha. Nós sempre estamos diante dessa escolha. Sempre. Nós precisamos escolher entre a vida e a morte. Entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece que essa árvore, quando ela foi colocada no jardim, a palavra diz que ela estava no centro do jardim. Guardem isso. Satanás, ele não tentou Eva só com isso aqui é proibido, venha ver. Não, foi mais do que isso. Ele tentou Eva como se daquela árvore tivesse o poder de Deus. Daquela árvore ali, come dela, você vai conhecer o bem e o mal. Come dela, você será como Deus. Come dela, ele está te escondendo algo. Não é isso que está ali camuflado. Não é isso que ele está incitando Eva a buscar por algo que ela não conhecia. Há uma curiosidade e há uma ansiedade por mais. Eles já tinham tudo o que precisavam para aquele tempo.
estavam crescendo no Senhor. Eram crianças espirituais ainda, mas crianças poderosas. Adão nomeou toda a terra, todos os animais. Ele fez tanto ainda na sua infância. Imagina se ele não tivesse pecado. Mas Satanás lançou o canto da sereia ali. E Eva pecou, levou consigo Adão também a pecar. Mas será que o Senhor, nosso Deus, o Altíssimo, queria só nos testar? Será que tudo aquilo não passava de um teste, colocar 2 árvores diante do homem? Aquilo não foi só um teste. O pai sabia que o fruto da árvore estava o quê? Envenenado. O fruto da árvore já estava envenenado. Aquela árvore era o próprio Satanás. E ele já estava corrompido. Ele já estava envenenado. Nós não poderíamos ouvir ao pai da mentira. Desde sempre, ele foi o pai da mentira. Então, o Senhor não disse, se você comer desse fruto, eu vou te matar. A frase do pai não foi essa. A frase foi, se você comer deste fruto, morrerás. Vocês conseguem notar como é diferente uma coisa da outra? Ou seja, Deus sabia que estava envenenado. E ele estava avisando, se comer, vai morrer. Não é, eu vou te matar. Ah, você me desobedeceu, eu vou te matar. Então, a desobediência que nós sempre falamos, que remete de toda essa história, é sim a causadora de todo o desencadear desse pecado na humanidade, né, da corrupção. Mas nós precisamos nos atentar também para o fruto em si, que estava envenenado. O que aquele fruto tinha que ele trouxe morte para todos nós? A desobediência e o fruto são 2 pontos chaves aqui. Não foi apenas a desobediência do homem que trouxe morte ao mundo, foi o próprio fruto dessa árvore. O fruto, ele vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, não é mesmo? Essa árvore reflete a lei. A lei do Senhor, sem o Espírito do Senhor. Por quê? Porque quando a própria lei, e Paulo falou bastante sobre isso, ela revela aquilo que é pecado. Antes de comer desse fruto, Adão e Eva não estavam atentos para si mesmos. Mas a partir do momento que comeram, eles perceberam a sua própria nudez. É através da lei que nós conhecemos o bem e o mal. É difícil, às vezes, a gente ouvir isso. A lei, ela faz parte dessa árvore do conhecimento? Toda a lei, quando praticada, e eu não estou falando só do Velho Testamento, toda a palavra, quando praticada, sem a direção, porque é o Espírito do Senhor que nos revela a palavra dele, que nos ensina essa palavra, quando ela é praticada sem o Senhor, ela é justiça própria. Ela não é a palavra do Senhor na íntegra. E o diabo, ele não se transforma em anjo de luz? Ele não faz as coisas camufladamente para que a gente não perceba que é ele que está fazendo? É dessa forma como ele se apresenta na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele se apresenta como anjo de luz. Ele apresenta a própria palavra, o conhecimento da palavra, porém, sem o principal, o Espírito do Deus vivo, para nos ensinar essa palavra. Queridos, essa palavra ela é tão profunda que eu preciso muito que vocês adentrem dentro dela, porque ela é a base, ela é o princípio de toda batalha espiritual. A batalha que você está passando hoje, seja ela no seu espírito, seja ela na sua alma, seja ela na sua carne, ela depende da sua escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Amém. Como esse fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, ele pode nos matar? A primeira forma, ele nos mata por nos desviar daquele que é o único que é a verdade. Quando você olha para as duas árvores e deixa que o conhecimento do bem e do mal te atraia, você está tirando os olhos da árvore principal, que é a árvore da vida. Esse momento já nos desvia, nos tira o foco. Esse desviar da árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Senhor Yeshua. Quando nós comemos do fruto, né, nos desviamos da árvore da vida, e nós comemos do fruto da árvore da morte, nós olhamos para quem? Nós olhamos para Satanás? Não, nós olhamos para nós mesmos. Nós tomamos conhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, mas aí entra algo que reflete o porquê daquela... Por que a Bíblia não fala que a árvore da vida estava no centro, mas ela exalta ali que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro? Porque quando comemos desse fruto, nós refletimos o nosso centro. Nós passamos a ser egocêntricos. Essa é a primeira consequência. Aliás, a primeira é nos desviarmos da árvore da vida. E a segunda é nos tornarmos observantes de nós mesmos. O nosso ego toma frente. Eu quero que vocês entendam algo. Como ser espiritual, espírito, alma e corpo. Quando nós estamos em espírito, Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor em espírito e em verdade naquele jardim. Em espírito e em verdade. Porque eles tinham comunhão com o Altíssimo. E como que nós devemos adorar ao Senhor? Em espírito e em verdade. O que eu quero que vocês entendam é que eles andavam em espírito. Era o espírito que governava a alma. Eles possuíam uma alma, eles habitavam em um corpo, mas era o espírito a essência principal deles. O espírito ouvia do próprio Deus, ouvia do Altíssimo. Eles andavam no espírito, como disse Paulo, o apóstolo Paulo. O andar no espírito contradiz com o andar pela carne. E como que a queda chegou tão alto? Porque ao comer do fruto, eles foram para a alma. O ego está na alma. O egocentrismo, as suas vontades, as suas razões, a sua justiça própria é refletida através da alma. Porque na sua alma você vai ponderar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, você pode ser ético, você pode fazer muitas coisas boas, você pode ser um doador, você pode fazer obras e mais obras na alma, pela sua justiça própria, pensando que você pode caminhar bem sem Deus. Não na dependência do Senhor, mas por aquilo que você acredita ser certo ou errado. É o primeiro nível da queda. A sua alma no controle. Reflete algo que nós chamamos de justiça própria. E a justiça própria mata tanto quanto a corrupção da carne. Quando esse fruto ele passa a contaminar a nossa genética espiritual, atinge a nossa alma, a nossa razão, o nosso raciocínio, as nossas vontades ficam contaminados, aquilo vai causando iniquidade em nós mesmos, nós vamos passando a achar tudo normal, ou arrumando desculpas em cima de desculpas para aceitar algo, e a nossa carne é contaminada. Isso pode levar anos, como também pode ser de uma hora para outra. A nossa alma é contaminada e a nossa carne é contaminada. Por isso as doenças vieram sobre a nossa carne. E por isso os pecados, né, as obras da carne. Então, em Gálatas, nós temos os frutos do Espírito, quando andamos no Espírito, mas nós também temos os frutos da carne refletidos ali.
tudo consequência dessa escolha. Da escolha da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa primeira reação ao comer do fruto é a inspeção pessoal, olhar para nós mesmos. A maioria, mesmo quando aceita o Senhor, nós continuamos ainda andando através desse conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque até aqui foi assim que nós andamos. Até conhecer o Senhor, nós estivemos debaixo dessa árvore, dos frutos dela e manifestando esses frutos. Só que quando escolhemos por Yeshua, há algo que acontece no mundo espiritual. O Senhor começa a fazer distinção de luz e trevas. Assim como na criação, ele disse, haja luz. Criou a luz ali. E ele, de pronto, já fez distinção entre luz e trevas. Quando há luz sobre as nossas vidas, quando nós conhecemos o Senhor Yeshua, começa a separação entre luz e trevas nas nossas vidas. Mas qual é o problema aí? O problema é quando nós queremos fazer o trabalho do Senhor com a nossa justiça própria. Com aquilo que é fruto do lado bem, do lado bom daquela árvore, mas que mata tanto quanto o lado mal. Onde eu quero chegar com vocês? Eu preciso que vocês entendam o quanto andar pela alma e o quanto escolher o lado bem dessa árvore mata cada um aqui. As consequências de andar na nossa justiça própria e no nosso egocentrismo, elas são terríveis. E elas impedem que o próprio Senhor faça a separação de alma e espírito. Por quê? Porque você quer continuar no comando. Isso significa que o senhorio dele não é verdadeiro na sua vida. Por isso as igrejas estão lotadas. Ainda de pecados, ainda de pessoas que dizem ter aceitado o Senhor, mas de fato não entregaram o governo para o Senhor. E quando na nossa libertação isso vai fazer diferença? Porque quando nós percebermos como a seta do inimigo vem, se ela veio sobre o seu espírito, ou se ela veio sobre a sua alma, ou se ela veio sobre a sua carne, você vai poder reagir da forma certa. Como? Vai poder entregar tudo para o Senhor, de forma que Ele vai fazer a separação pela espada do Espírito. Eu quero dizer que você tem sim algo a fazer nesse momento, mas Ele vai fazer a separação total. Porque é necessário que você abra mão daquilo que é a sua vontade própria. Aquilo que o inimigo te conhece e vai te atacar na sua alma, é necessário que você identifique. Identificar o ataque de Satanás e seus demônios na sua alma é primordial na nossa caminhada com o Senhor. Porque quando ele ataca na carne, o ataque na carne são as tentações da carne, é fácil você identificar. A partir de um certo momento com o Senhor, quando nós já aceitamos Ele, nós deixamos aqueles grandes pecados. É identificável, é visível, é fácil. É fácil identificar. Você pode até levar tempo para largar, mas que você sabe que aquilo ali está errado, você sabe. Você sabe. Os frutos da carne são identificáveis, mas os frutos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, na sua alma, esses sim, precisam da luz do Senhor para fazer separação. Precisa que você identifique esse ataque aqui. Isso aqui não faz parte de mim, isso aqui é um ataque. Isso aqui faz parte das setas do inimigo. E ele vai deixar de atacar na sua carne a partir de um certo ponto. E ele vai focar na sua alma. Por quê? Porque ali mora a sua vontade. Ali está a sua razão.
Ali está os momentos que você não quer abrir mão porque faz parte da sua justiça própria. Porque você chama de certo e de errado. E às vezes aquilo que você chama de certo e de errado não é o que o Senhor tem para você de verdade. Todas as vezes na palavra, aonde o povo de Deus esteve encurralado, aonde eles poderiam clamar por algo diferente, o Senhor tinha um escape sobrenatural. Se eles ouvissem o Senhor naquilo que o Senhor se refletia como impossível. O maior exemplo disso é o próprio rei Yeshua HaMashiach. Quando foi para aquela cruz, ele foi calado. Ele foi calado para a cruz. Ele não pediu por justiça própria. Ele não desenhou um quadro para o Pai e reivindicou ali algo que era racional. Ele poderia dizer, eu tenho direito a tudo. Ele tinha mesmo. Mas ele foi calado, porque ele entendeu que o Pai tinha algo sobrenatural sobre a vida dele. E aquilo que Satanás vinha e determinava, o Senhor trouxe um escape de uma forma miraculosa. O que eu quero que vocês entendam é que quando nós falamos de espírito, de alma e de corpo, e quando nós tratamos da queda do homem, quando nós chegamos ao patamar de andar novamente no Espírito, nós vamos precisar enfrentar situações andando no Espírito. E andar no Espírito não é completamente entendível, igual andar pela alma. Aqui nós chegamos em um ponto onde a nossa alma não sabe explicar, onde não vai ter explicação racional. Mas nós vamos abrir mão daquilo que nós entendemos. E vamos falar, Senhor, até aqui eu vim. Até aqui eu vim. Como o salmista Davi, no Salmo 18, ele proclama que ele tinha a sua própria justiça. E nós temos. Porque nós queremos andar na palavra, nós queremos obedecer, nós queremos cumprir todas as coisas que ele deixou para nós. Mas nós precisamos entender que há um limite. E a partir desse limite, vem o sobrenatural de Deus. A partir desse limite, a nossa razão cai por terra. A partir desse limite, o Senhor pode fazer grandes coisas e maravilhosas. Porque nós decidimos entregar para Ele o governo total e, de fato, obedecer e, de fato, depender dEle. É a partir desse limite que nós vemos o mar se abrir. O faraó está ali com todo aquele exército, os melhores, o próprio faraó à frente. Não é qualquer guerra que o rei de uma nação sai junto. Mas aquele povo estava entre o mar e um grande exército. E eles entregaram, porque ouviram do Altíssimo através de Moisés. E ali o mar foi aberto. O sobrenatural. Sobrenatural. Da mesma forma na cruz, através daquela morte, da morte de Yeshua HaMashiach, o sobrenatural veio sobre toda a humanidade. E assim foi com cada milagre das Escrituras Bíblicas. Cada milagre foi quando eles atingiram o ponto do sobrenatural, o ponto do Espírito, o ponto onde você vai abrir mão daquilo que você pensa que é correto, daquilo que você pensa que o Senhor tem que fazer e vai se colocar debaixo da mão protetora dEle, na dependência total dEle e vai seguir mesmo sem entender. Ele vai te dando as coisas a conta-gotas muitas vezes. Por quê? Porque nós estamos sendo restaurados. Se Ele te falar, vou te dar isso, e te falar como vai ser o processo para que aquilo aconteça, filho, estou te dando este ministério, estou te dando este dom, e você diz ali, glória a Deus, eu aceito. Mas se o Senhor te falasse como seria o processo para que aquilo cumprisse na sua vida, você aceitaria? Quantos de nós pararíamos e iríamos refletir, ou seja, racionalizar, interpretar
usando as funções da nossa alma, e iríamos falar, opa, mas isso aqui vai doer. Isso aqui vai ser difícil. Por isso o Senhor nos deixa muitas vezes no escuro. Andar no Espírito é andar na dependência total do nosso Rei Yeshua. No governo dele, deixando ele governar. E à medida em que nós vamos amadurecendo, ele vai nos dando mais clareza das coisas. É no amadurecer. Por quê? Porque as sementes estão em processo de amadurecimento. E no final dessa era, nós vamos poder fazer separação visível entre joio e entre trigo. O fruto das duas árvores lá de Gênesis vai ser visível em Apocalipse. Aquele fruto, eu não disse no começo? Começou em Gênesis e até Apocalipse, nós estamos diante da escolha. A escolha de qual fruto nós vamos render para o Senhor. A escolha de que semente nós somos. A escolha do nosso DNA espiritual. Ele vai ser restaurado em Yeshua. Ou você mordeu daquele fruto em algum momento e decidiu caminhar só por ele, com um DNA corruptível. A partir do momento onde nós entendemos que essa escolha não é colocada diante de nós apenas uma vez, mas várias vezes, porque o nosso crescimento espiritual depende disso, depende das nossas escolhas. Aqui, você escolhe até onde você vai refletir o Senhor. Você vai refletir a Cristo até aqui? Aí veio o medo, veio a insegurança, ou você vai passar por cima disso, e mesmo da dependência total do Senhor, você vai fazer a escolha, eu vou comer do fruto da vida, que é o próprio Senhor Yeshua, e vou deixar com que Ele governe, com que Ele me transforme, porque a palavra diz que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, o que está sendo transformado? Quando nós falamos de salvação, quantas vezes nós falamos a alma precisa ser salva? Por quê? Porque aqui é aonde o Senhor está trabalhando em nós. O Espírito já está pronto, mas a nossa alma não. A nossa carne, quanto menos. Mas entendam, a nossa alma precisa ser transformada pela renovação da nossa mente. A nossa mente só é transformada quando nós comemos do Senhor Yeshua. E Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ou seja, nós precisamos comer daquilo que Ele deixou, da palavra. Agora vocês compreendem porque a lei, a palavra, ela também é refletida na árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque nós podemos comer dessa palavra sem comer de Yeshua junto. Sem deixar que o Espírito de Yeshua, o Espírito Santo é o Espírito de Yeshua, trabalhe em nós. Aí, nós vamos virar as víboras que o Senhor exortou lá na palavra dele, a respeito dos fariseus que seguiam a lei tão rigorosamente. Nós podemos refletir da mesma forma, seguir esta lei, seguir esta palavra rigorosamente, falando palavras bonitas, mas não seguindo ao Senhor, através da justiça própria. Esse fruto na nossa alma gera justiça própria. E este fruto na nossa carne gera corrupção total. Se você deixa que esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal adentre o seu ser, ele vai destruir a sua alma, porque o bem dessa árvore faz tão mal quanto o lado mal dessa alma, desse fruto.
E a nossa alma e a nossa carne vão perecer. E seu espírito vai ser apagado. Quando eu e a Raquel viemos orar aqui ontem, e ao passar aqui orando, o Senhor falava: faça separação entre luz e trevas. No Salmo 18, depois eu quero que vocês leiam ele essa semana e declarem aquele salmo. O rei Davi, ele proclamou algo. Ele disse: seja luz sobre as minhas trevas. No versículo 28 do Salmo 18. Seja luz sobre as minhas trevas. Quer dizer, então, que ele reconhecia que havia trevas dentro dele. Será que é tão difícil assim nós reconhecermos que há trevas em nós? Que há áreas das nossas vidas que podem estar escondidas, camufladas. Há pecados que são ocultos. Alguns ocultos porque nós escondemos dos outros, mas alguns ocultos porque nós nos recusamos a reconhecê-los. Recusamos a reconhecer a nossa própria maldade, a nossa própria carnalidade, a nossa própria justiça própria. A nossa alma, quando governa, traz morte. E só há uma maneira de nós corrigirmos essa rota. É comermos da árvore da vida. É comermos do próprio Senhor Yeshua. E permitir que Ele faça a separação entre luz e trevas. Essa separação, quando você identifica que está em guerra, identifica que está numa batalha, quando você identifica que o inimigo está lutando contra você, você pode colocar aquela situação diante do Senhor e perguntar: Pai, esse ataque está vindo sobre o meu espírito? Esse ataque está vindo sobre a minha alma? Ou esse ataque está vindo sobre a minha carne? Porque quando o ataque vem sobre a sua carne, você consegue se decidir, através das funções da sua alma, a parar de pecar. Você reconhece que aquilo é errado e você para. Mas quando o ataque vem na sua alma, você precisa se submeter à dependência do Senhor e a deixar que o Espírito, o seu próprio Espírito, governe sobre a sua alma. Porque esse é o modo correto das coisas serem. Por quê? Porque o seu Espírito consegue ouvir do Espírito do Senhor e assim fazer a escolha certa. É necessário que o nosso espírito ouça do Senhor. E o espírito, e não a alma vai traduzir aquilo que o Altíssimo está falando no seu coração. Ela vai traduzir, ela não vai comandar. O comando vem do Espírito. E quando nós estamos já na caminhada com o Senhor, a maioria dos ataques de Satanás e seus demônios vão vir sobre a sua alma. E você vai pensar que aquele ataque foi você pensando. Aquela seta veio e você vai achar que eu estou tão cansada. Eu estou desanimado. Ego, centro, a árvore que estava no centro do jardim. Cada ataque vem massageando o seu ego. Eu mereço isso. Mas eu fiz tanto. Justiça própria. Ego. Identifique os ataques de Satanás e seus demônios na sua alma. Já identifique de pronto e reaja de pronto. Como? Coloque as mãos sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Coloque a armadura na sua alma. Quantos aqui já me ouviram falar sobre isso? Coloque a armadura na sua alma. A armadura vem no seu espírito? Vem. Mas ela precisa refletir na sua alma. A sua alma também tem que estar revestida da verdade, que é a palavra do Senhor. Ela tem que estar revestida. Ela precisa estar firme.
E como? Debaixo do governo do seu espírito que ouve o Senhor. Reaja de pronto, identifique o ataque de pronto. Não permita que os pensamentos que Satanás e seus demônios lançam sobre você ganhem força. Não permita que outras palavras ganhem força sobre você. Palavras de terceiros são setas de Satanás e seus demônios. Aquilo que o terceiro pensa a teu respeito não é aquilo que o Senhor pensa a teu respeito. Aquilo que terceiros colocam como peso, como opinião sobre aquilo que o Senhor tem como sonho sobre a sua vida, como projeto, são pensamentos de Satanás, usando pessoas para matar aquilo que o Senhor tem. Aquilo que terceiros veem, aquilo que Satanás coloca, o que ele fez com Eva, o que ele fez com Adão, foi tirar eles do propósito do Senhor. Antes, eles estavam dispostos a ouvir o Senhor todos os dias no jardim. E eles estavam dispostos a olhar para o propósito que Deus tinha sobre eles. Eles não estavam olhando para eles mesmos. O pecado, o egocentrismo, ele nos tira do propósito do Senhor e nos volta para nós mesmos. Todas as vezes que você quiser se colocar antes daquilo que o Senhor tem para você, é egocentrismo. É o fruto do lado bom da árvore e que mata. Aqueles conselhos que você ouve de pessoas que não estão caminhando com o Senhor, é fruto dessa árvore. Se você aceitar, você está comendo, mesmo que pareça bom. Mesmo que se apresente como algo benevolente, porque Satanás ele se apresenta como uma bandeja de prata, como um espírito de luz. Ele não vai te contar, isso aqui é mesmo ruim, vem aqui e come. Não, ele se faz de bom. Ele tem um canto da sereia, ele quer te enganar. E a única forma de nós escaparmos disso é percebermos que o Senhor tem pensamentos bons sobre nós. Quantas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos pensamentos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, dos nossos projetos, das nossas vontades? Quantas vezes escolhemos um curso, escolhemos um trabalho, queremos algo, quantas vezes queremos muito dinheiro na conta, estarmos abastados? E o Senhor olha lá de cima e diz, não é o melhor para minha filha e para o meu filho, não é o tempo. Nós precisamos entrar debaixo dos pensamentos do Senhor e parar de questionar. Isso é egocentrismo, isso é justiça própria. Se renda debaixo da mão protetora do Senhor, se renda. Se renda diante da cruz do Senhor. Isso é tomarmos a nossa própria cruz. Como ele disse, nós precisamos tomar a nossa própria cruz, a bandeira, o estandarte do Senhor. A nossa bandeira é a cruz. Isso significa abrir mão de nós mesmos e aceitar o governo do Senhor. Esse estandarte, essa escolha está diante de nós todos os dias. E que a cruz significa morte. Porque se o grão cair na terra e não morrer, ele não vai dar frutos. Se nós aqui, cada um aqui, não cair nessa terra e morrer, nós não daremos frutos. Se você não abrir mão de algo, eu tenho certeza, não preciso conhecer a sua história para saber que o Senhor está te pedindo algo que te vai custar. Vai custar. Vai ser dolorido. Você vai precisar abrir mão de algo. A sua alma vai ter que morrer. A sua carne vai ter que morrer. Para que o teu espírito avance e você gere frutos para o reino. É necessário morrer. Não tem outra forma. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. Só que Ele ressuscitou.
E se eu estou com ele na morte, se eu participo da morte junto com ele, eu também participo da ressurreição. A ressurreição para a minha vida, a ressurreição sobre a sua vida. Eu morro com ele, mas eu também ressuscito nele. Esse é o evangelho. A minha esperança está nele. Nós morremos sim, mas nós nascemos nele. Nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos novos no Senhor. Nós nascemos como que nós nascemos de novo? Em espírito. Não é a minha carne, como Nicodemos falou, que vai entrar de novo no ventre da minha mãe. Mas em espírito eu vou nascer de novo. Em espírito eu vou andar. Em espírito a lei do pecado e da morte vai ser subjugada. Porque eu decidi andar em espírito e escolher as escolhas que o Senhor tem sobre a minha vida. Assim como Adão e Eva tinham um propósito naquele jardim, e aquele propósito foi roubado pela serpente, roubado quando eles comeram do fruto, e onde se tornaram egocêntricos, e olharam para si mesmos. Hoje, a cada vez que nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vontade, para as nossas necessidades, para o nosso achismo, para o nosso querer, para a nossa razão, nós estamos refletindo aquele fruto. Mas quando nós abrimos mão, nascemos de novo, andamos em espírito, abrimos mão da alma corrompida, nós vamos andar em espírito e o nosso propósito no Senhor vai ser refletido. Quando você se pergunta, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não se preocupe tanto com a resposta clara. Se preocupe em estar debaixo do governo do Altíssimo. Porque de glória em glória te será revelado o teu propósito. Porque quando nós comemos da árvore da vida, o nosso propósito passa a ser refletido em nós. E nós estamos aqui para isso. Nós viemos por um motivo. Nós temos um propósito. O Senhor nos chama para algo. Ele não criou o Henrique aqui, ele não trouxe o Henrique na terra nesse tempo para nada. Vocês acham mesmo que qualquer ser humano da terra está aqui por um acaso? Não. Ele saiu do próprio Deus. Ele tem uma essência do Senhor nele. Há ali uma escolha a ser feita, mas o Senhor tem um propósito para aquela vida. Ainda mesmo que aqueles nenéns que nascem e morrem, há um propósito. Há um propósito a ser cumprido. Há um propósito na minha vida e na sua. E ele só vai ser refletido. Você só vai poder caminhar nele quando você comer da árvore da vida. Quando você negar a si mesmo, negar o seu ego, você vai caminhar no Espírito. Negando a si mesmo, morrendo. Tem como Satanás matar, machucar, afrontar alguém que já morreu? Não tem. Quando você já morreu no Senhor, Satanás pode vir com tudo, mas ele não vai te tocar, porque você já morreu. E não foi pelas mãos dele, foi pelas mãos do Senhor, do Altíssimo. Você já morreu. Tem como ele tirar algo de alguém que já está morto? Por isso nós devemos fazer a escolha sempre, abrindo mão do nosso ego e daquilo que nós achamos que é certo, da nossa justiça própria, tendo consciência que caminhar pela alma por essa justiça própria, por essa lei sem espírito, vai gerar uma morte ainda maior, porque ela vai para a sua carne, ela vai descer para a sua carne. E você vai terminar em doença, você vai terminar na corrupção de todos os frutos da carne.
Mas eu quero que você entenda que muitos permanecem ali no nível da alma, achando que está tudo bem. Mas não está. Mata também. Ou você vai escolher do fruto da árvore da vida, que é o nosso Senhor. E assim, você vai poder cumprir o propósito, cumprir aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Isso, em qualquer batalha espiritual que você estiver, reflita de uma forma. Se tiver 2 caminhos para você escolher, qual você deve escolher? A vida. Esses 2 caminhos, normalmente, é um estreito e um largo. Qual porta? CUF, você vai entrar. Na estreita. Eu acho que eu poderia dizer que 99,999% das vezes, o caminho mais difícil é o caminho do Senhor. O caminho mais difícil em todas as lutas que você tiver, quase 100% das vezes, porque eu não vou me atrever a dizer 100%, mas é o caminho mais difícil. É Ele que reflete Yeshua. Satanás sempre vai facilitar as coisas para você escolher o caminho dele. Mas o nosso Senhor te faz entrar no caminho estreito. Ele te passa pela porta estreita, porque Ele é soberano e Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. E quando Amã vem com seus decretos de morte, Ele tem um decreto de vida sobre nós, que era impossível. Impossível. Assim como era impossível, Satanás estava vencendo ali, cantando vitória. Jesus morrendo naquela cruz. Mas ali veio a derrota de Satanás. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, hoje nós queremos olhar para nós mesmos, para poder entregar a Ti o reconhecimento de que dentro de nós há trevas. Dentro de nós há corrupção. Dentro de nós há pecado, porque nós ainda não estamos livres dessa carne. E há pecado nessa carne. Há pecado nessa alma. Se eu der vazão para a minha alma, para o governo dela, eu vou sim ser egocêntrica. Eu vou sim pensar em mim primeiro. Eu vou sim querer as minhas escolhas que me beneficiam mais. Eu preciso reconhecer isso diante do Senhor. E eu reconheço quantas vezes eu quis ter a razão. Quantas vezes eu quis estar certa. Quantas vezes eu quis alimentar a minha alma. E quis exercer a minha justiça própria. Mas hoje, eu reconheço que isso existe dentro de mim. Mas eu subjugo a minha alma debaixo do governo do meu espírito. Porque o meu espírito já está pronto. E ele ouve do próprio Espírito do Senhor. E eu entrego as chaves da minha alma ao Espírito Santo do Deus vivo. É esse Espírito quem vai governar, o Espírito de Yeshua HaMashiach sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach que diante de cada escolha, diante de cada luta, diante de cada caminho que eu sou colocada a escolher, eu vou escolher a vida. Eu vou escolher Yeshua. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu reconheço que possuo uma alma, mas eu declaro, através dos decretos positivos que nós estamos lançando nesses dias, eu declaro que a minha alma é governada pelo Espírito Santo do Deus vivo.
Eu declaro hoje que o governo do meu ser está debaixo do governo de Yeshua, Rei dos Reis. Eu declaro que a minha confissão de fé por Yeshua HaMashiach, ela não vem tão somente da minha alma, por um conhecimento racional, mas ela vem por revelação da palavra, por revelação de quem Yeshua é, porque o Espírito Santo de Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a minha alma, não é a minha inteligência, não é a minha razão, mas é a revelação de quem Deus é na minha vida. É debaixo desse governo que nós vamos estar. E hoje eu peço ao Senhor para que faça separação de luz e trevas. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós reconhecemos as trevas que habitam em nós. E hoje nós te pedimos, faça separação entre luz e trevas. Separação entre luz e trevas. Que o inimigo não tenha domínio sobre o meu corpo. Que ele não tenha domínio sobre a minha carne. Que ele não tenha domínio sobre a minha alma. E nenhuma função da alma. Porque hoje o Senhor faz separação entre luz e trevas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Esse é o resultado de comermos da árvore da vida. A luz sobre nós. A luz sobre nós. E diante de cada escolha, nós escolhemos Ele. Nós escolhemos Ele e somos transformados a cada dia pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, de glória em glória, até alcançarmos Yeshua HaMashiach. Vocês entendem que nós passaremos a eternidade em busca dele, com os olhos nele? Ou seja, tirem os olhos de si mesmos, tirem os olhos das próprias necessidades, tirem os olhos. Tirem os olhos, parem de inspecionar, parem de buscar aquilo que você precisa, necessita, aquilo que você quer, a sua vontade. Tirem os olhos de si mesmos. Foi isso que Adão e Eva fizeram, tiraram os olhos do Senhor e se voltaram para si mesmos, reconheceram o próprio pecado, reconheceram que estavam nus. Deixem que o Senhor cubra a sua nudez com o sangue de Yeshua. Ele cobre os pecados. Ele joga no mar do esquecimento. É através de Yeshua. Não é porque você é santo demais. Não, mas é porque você é justificado pelo sangue. Justificado pelo sangue. Justificado pelo sangue. Não é porque você dá conta, não é porque você é bom, não é porque você é bem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é porque você é justificado. Oh, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nos justifica. Nos justifica, Senhor, nos cobre com teu sangue, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, cada aspecto, Pai, da nossa alma que foi corrompido, Pai. Perdoa-nos, Senhor, mas nos lava com teu sangue e nos livra de todo o mal, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Seja luz sobre os nossos pés, que o Senhor possa iluminar o caminho que é o próprio Senhor sobre os nossos olhos, que nós possamos andar neste caminho estreito, estreito sim, mas é o Senhor, com luz sobre ele, nós vamos pisar firmemente no Senhor, que é a nossa rocha. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.